gente vai falar sobre o João Paulo II. Esse que foi o Papa, né, que deu seguimento, né, ao Concílio Vaticano II, sobretudo, né, no pontificado dele, foi que se consolidou o concílio. Né? Por quê? Porque o pontificado dele foi longo. Né? Ele assume depois da morte do João Paulo I, teve uma morte misteriosa, né? 33 dias de pontificado, e fica assim, né, um certo ar de mistério que envolve a morte do João Paulo I. Eu não vou falar muito aliás, eu vou falar do João Paulo I, porque justamente 33 dias de pontificado, e não dá para avaliar, né, o que seria. Mas o que a gente sabe da história do Papa João Paulo I é que ele era modernista, e muito provavelmente ele iria dar sequência ao Concílio Vaticano II. Isso fica muito claro pelo nome que ele escolheu, né? Porque o nome João Paulo, João 23, Paulo VI, né? Então, pelo nome, já dava para perceber que ele ia dar sequência ao que esses dois papas fizeram. Muito provavelmente a morte do João Paulo I está relacionada à questão do Banco do Vaticano. Né? A suspeita de que ele iria fazer uma auditoria nas finanças do Vaticano e iria, né, evidentemente, descobrir coisas que envolveria desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro e tal. E para que isso então não viesse ao conhecimento do Papa, preferiu-se então dar cabo desse Papa. Essa é uma suspeita que foi confirmada por um desses mafiosos, que teria sido o autor, né, do crime. Teria sido por envenenamento a morte do João Paulo I. Mas, né, a gente vai saber disso só no futuro, se assim Deus permitir. Né? Então a gente não vai se ocupar de falar do João Paulo I. O fato é que o João Paulo II, quando assume, ele evidentemente ele demonstra que vai dar continuidade ao que os papas do concílio fizeram, né? Porque ele mantém o mesmo nome do seu antecessor, João Paulo I, agora João Paulo II. E uma das frases do João Paulo II é justamente essa, né? Mais do que sucessor de São Pedro, eu sou sucessor de Paulo VI. Então, ele demonstrava que ia dar sequência ao Papa Paulo VI. E no momento, né, em 1978, era um momento da história em que era possível ainda reverter os males do concílio. Mas o pontificado de João Paulo II vai ser longo, e depois desse pontificado, que vai terminar só em 2005, né, a reverter o Concílio Vaticano II vai se tornar muito mais difícil. Dom Lefebvre disse, né, quando ele foi eleito, o João Paulo II, que se esperasse 6 meses de pontificado dele para se ver se ele ia, né, voltar ao que a igreja era antes do concílio, ou se ele ia ser uma sequência de Paulo VI. 6 meses depois ficou muito claro, né, que João Paulo II ia fazer exatamente o que Paulo VI tinha feito. Então, falando um pouquinho desse homem, né, chamado Karol Józef Wojtyła. Karol Wojtyła, polonês, né? Ele vai se tornar Papa no momento em que havia um projeto contra esse socialismo real. A Polônia era ocupada pela União Soviética, né? Então aquela parte da Europa, a Europa Oriental, estava sob o domínio dos comunistas, né? Soviéticos, porém havia resistência a esse comunismo stalinista na Polônia. Então as principais lideranças eram também de esquerda, entre elas, né, o Partido Solidariedade do Lech Wałęsa. E esse modelo de socialismo realmente existente, ele já havia dado, né, prova
provas de que não podia dar certo. Economicamente era inviável, já que o modelo capitalista o modelo liberal por excelência, né? É um modelo que, de certa maneira, ao promover competição, devido à ideia de liberdade, né, de produção, ele acaba incentivando novas tecnologias. E o regime comunista do leste europeu tinha estagnado. Então, essa eleição de João Paulo II também tem esse lado político, né? Por isso é que foi escolhido, né, um prelado da Polônia, que a Polônia seria então um símbolo dessa luta contra essa cortina de ferro do leste europeu. Tem um autor, né, aliás eu coloquei aqui no quadro, não sei se vocês vão conseguir perceber aqui, né, uma pequena bibliografia para essa aula de hoje, né? Carl Bernstein e Marco Politi escreveram um livro chamado Sua Santidade João Paulo II e a História Oculta de Nosso Tempo. E o outro livro é esse livro do Daniel Leroux, Pedro do Miamas, né? E tem esse autor, que é o Alexander Baider, que é um genealogista, né? Especialista, né, em genealogia judaica. E ali você pode encontrar algumas referências sobre esse nome, né, do João Paulo II, polonês, né, e também da sua ascendência, sobretudo a partir da sua mãe, que chamava Emília Kaczarowska. Né. Vocês perdoem a pronúncia, o nome polonês é sempre difícil de pronunciar, né? Então, tanto a mãe de Karol Wojtyła quanto a sua avó, Maria Slok, segundo esse autor, Alexander Baider, né, pela genealogia judaica, vai se perceber que há, né, uma ascendência judaica por parte de mãe do Karol Wojtyła. Da parte do pai, não é possível se verificar isso. Mas pelas relações que o Karol Wojtyła e a sua família tinha com a comunidade judaica da Polônia, fica muito evidente que esses laços eram mais profundos do que laços de amizade apenas, né? Então, por exemplo, o pai do Karol Wojtyła chamava, aliás, eu não tenho o nome dele aqui não, mas ele era muito amigo, né, de William Kluger, que era o presidente da comunidade judaica de Wadowice, né? E durante a juventude, em Viena, ele foi membro muito ativo do Bund Judaico Comunista. O Karol Wojtyła, tem uma frase dele, né, que é muito interessante, ele diz assim: o povo judeu marcou toda a minha vida. Isso foi uma frase que ele disse numa entrevista, né, para uma revista americana chamada Parad, né? Essa entrevista foi em 94. Os amigos de infância do Karol Wojtyła eram todos judeus. Vou citar aqui alguns deles, né? Jerzy Kluger, Ginka Bier. Um dado interessante é que tinha partidas de futebol, né? E faziam-se times, né? Judeus e cristãos. Ele jogava do time dos judeus, não jogava do lado dos cristãos. Ele foi ator de teatro na juventude dele, né? Teatro rapsódico, e a equipe, né, que fazia parte desse teatro rapsódico, os amigos do Karol Wojtyła eram todos judeus, que se tornaram até famosos, né? Mieczysław Kolarski, Krystyna Dębowska, Danuta Michalowska e Deb Tyszynski. Na casa do Karol Wojtyła se realizava, isso aqui é um dado curioso, né? Se realizava lá na propriedade da família dele, né, nos fundos lá, a festa judaica do Sukkot. O Sukkot é a festa de tabernáculos, né, dos judeus. É o período em que o povo israelita teve pelo deserto vagando, né? Está narrado lá no Êxodo, né? Por 40 anos. Então eles celebram essa festa
do tabernáculo, quer dizer, o tempo que eles viveram. Tabernas são as cabanas, né? No deserto. Eles celebram essa festa, o Sukkot. Durante essa festa do Sukkot, os judeus, eles não podem ter nenhum tipo de contato com os não-judeus. Né? A tal ponto que, se não tiver outra possibilidade, porque eles fazem as suas cabanas, né? As suas tendas, né? Para celebrar essa festa, se eles não tiverem aonde fazer isso, eles são desobrigados de fazer. E nesse caso aqui, eles faziam na propriedade da família do Karol Wojtyla. O Karol Wojtyla foi junto com seu pai, a convite, né, de William Kruger, até a sinagoga de Wadowicz. Em 1936, ouviu um cantor judeu, Moshe Kusavik, né, e que essa apresentação na sinagoga, né, marcou muito a vida, né, do Karol Wojtyla. Então é interessante quando a gente vai vendo esses dados da vida dele, que a gente vai percebendo que ele tem uma influência judaica muito mais forte do que a influência católica. E é esse homem que vai virar papa. Por exemplo, né, em 1989, o Jerzy Kluger, né, já idoso, né, ele foi a Wadowicz, essa cidadezinha da Polônia, né, no local onde ficava uma antiga sinagoga. Essa sinagoga tinha sido destruída, né, durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial. E nessa cerimônia, o Jerzy Kluger vai ler uma carta que João Paulo II escreveu para ser lida ali na sinagoga, né? Aqui citando já o João Paulo II nessa carta. Abre aspas: me lembro muito bem da sinagoga de Wadowicz, que ficava perto de nossa escola secundária. Parece que vejo passar diante dos meus olhos os muitos fiéis que durante suas festividades iam rezar ali. Quer dizer, então era comum, né, para ele observar esse movimento dessas pessoas que iam lá para essa festividade. E ele continua: digo a todos os que estão reunidos, quer dizer, para o Jerzy Kluger, né, dizer a todos que estão reunidos naquele momento ali agora, naquela cerimônia, né, que eu me junto a eles, venero a memória de seus correligionários e compatriotas assassinados de maneira tão cruel, e também deste lugar de culto que os invasores destruíram. Recordo com profunda reverência a todos aqueles a quem se homenageia nesse dia 9/5/89 em Wadowicz. O Karol Wojtyla, ele tem um escrito dele, né? Aliás, ele escreveu alguns poemas, né, sobre essa questão da história da Polônia, sobre a questão do judaísmo, e a gente percebe que ele interpretava a história polonesa segundo o judaísmo. Então, a ocupação da Polônia, né, na Segunda Guerra Mundial, ele também interpretava segundo a ótica judaica. E identificava a Polônia com Israel. Então ele escreveu a esse respeito 3 dramas em verso: Davi, de 1940, Jó e Jeremias, de 1941. E depois escrevi sobre a Polônia segundo o ponto de vista da história judaica. Em 1946 ele foi ordenado sacerdote, e em 1958 foi sagrado bispo. Perto do santuário de Kalvária Zebidowska, né, na igreja principal do mosteiro cisterciense, havia um quadro anônimo do século XVIII, que era sobre a paixão de Cristo. Nesse quadro aí, um autor anônimo, né, mostrava Jesus carregando a cruz, né, cruz pesada, e sob os insultos dos judeus, que cuspiam nele e batiam nele com um pedaço de pau. Os judeus nesse quadro estavam representados como feras, com unhas, né, os dentes e tudo, né. E quando o Karol Wojtyla se tornou arcebispo daquela região ali, ele mandou retirar esse quadro, né. E também tem um relato aqui, né, quando o Wojtyla se tornou papa, primeiramente recebeu seu amigo judeu Yuri Kluger, né, eu chamava de Jurek, né, era um amigo
pessoal dele. E esse amigo foi se ajoelhar, né, diante dele, e ele disse para ele que ele nunca deveria se ajoelhar diante dele. Foi se ajoelhar para beijar o anel de papa, né? E ele confidenciou para esse amigo que ele mandou retirar esse quadro dessa igreja e mandou jogar no sótão para os ratos comerem. Então, essa é uma coisa chocante para nós que somos católicos, né? Você pegar um quadro que tem uma representação de Nosso Senhor carregando a cruz e mandar jogar no sótão para os ratos comerem. É no mínimo uma coisa chocante isso, né? O João Paulo II, toda a formação intelectual dele é judaica. Os principais autores que influenciaram a vida dele são autores da fenomenologia, né, que é um ramo da filosofia moderna, todo ele feito, né, por autores judeus. Martin Buber, Franz Rosenweig, Edmund Husserl, esse pai, né, da fenomenologia, e Emmanuel Levinas. João Paulo II, né, já como Papa, né, fez o que nenhum outro Papa jamais fez. Citou, elogiando em uma carta apostólica, um escrito midrástico, Gênesis Rabá I, Rabá I. Essa literatura midrástica, ela é, evidentemente, né, cheia de blasfêmias contra o nosso Jesus Cristo. Então, você imaginar um Papa, né, citando isso aqui num documento oficial, numa carta apostólica, né? Então, quer dizer, é impossível, né, que o João Paulo II, durante toda a vida dele, com essa aproximação que ele teve, né, com os judeus da Polônia, que ele nunca tenha lido o Talmud, que ele nunca tenha lido o Zohar, que ele desconhecesse essas coisas. É impossível que ele desconhecesse. Por exemplo, né, ele vai fazer um elogio público ao Maimônides. Olha o que ele diz: o grande filósofo e teólogo Maimônides de Córdoba, o qual recordamos neste ano o 8º centenário de seu falecimento, expressou o desejo de que uma melhor relação entre judeus e cristãos pode levar o mundo inteiro à adoração do Deus único, como está escrito. Eu então votarei puro no lábio dos povos para que invoquem todos o nome do Senhor e lhe sirvam sob o mesmo jugo. Essa aqui é João Paulo II dizendo, né, no centenário da Sinagoga de Roma, no dia 22 de maio de 2004. Nessa ocasião se expressou como um rabino, utilizando expressões como mundo futuro, que são expressões típicas, né, do povo judeu, não de um católico, nem de um papa. Mundo futuro significa reino messiânico, se referindo a Deus como o eterno, também é uma expressão típica, né, dos judeus, e também usando a expressão Deus de Shalom. Esse texto que João Paulo II leu do Maimônides no mínimo, né, escandaloso, e ele omite as passagens que são principais, né? O Maimônides, na famosa carta ao Iêmen, né, o que ele diz de Jesus Cristo? Segundo ele, né, Jesus Cristo foi o primeiro a tentar aniquilar o judaísmo, porque quis proclamar uma nova lei. Então ele fala assim: o primeiro a tramar tais coisas foi Jesus de Nazaré, que seus ossos sejam triturados. Essa frase, que seus ossos sejam triturados, é uma fórmula de maldição, né, contra os inimigos de Israel, que já morreram, né? E através dessa fórmula, dessa maldição, se deseja que eles não tenham nenhuma participação na ressurreição futura. E continuou Maimônides, né? Quando os sábios se deram conta do que ele queria, Jesus de Nazaré, né, e de quais eram suas intenções, lhe fizeram o que era conveniente, ou seja, né, lhe fizeram morrer pelas mãos dos romanos. Nessa mesma carta ao Iêmen, o Maimônides, no parágrafo 10,
repete a sacrílega história do Talmud, segundo a qual Jesus era filho de um soldado romano chamado Pantera, e Maimônides Santos chama Nosso Senhor de bastardo. Então, como um Papa ousa, né, fazer uma homenagem ao Maimônides. João Paulo II teve uma formação, toda ela intelectual, dentro da fenomenologia, né, que é judaica. A fenomenologia é um estilo ou um método filosófico, né, que exclui a verdade das coisas, se baseia nos fenômenos, ou seja, nas aparências, naquilo que o físico mostra para nós através das aparências. Em síntese, né, é o mesmo erro do Immanuel Kant, só que posto agora dentro de uma linguagem própria, que é a linguagem fenomenológica, a qual vai ser utilizada muito nos documentos do Concílio Vaticano II. Então, segundo esse método da fenomenologia, é impossível se chegar a uma verdade, porque nós só podemos compreender, né, as aparências das coisas pelos nossos sentidos, chamado fenômeno, né? E nós não podemos compreender a essência das coisas. Isso aí foi muito defendido sem esse nome também. Sim, a gente ouve muito disso hoje. Os modernistas são assim, subjetivistas, né? Porque a verdade é objetiva, é a verdade que se impõe a nós, né? Como eles negam os universais, que é a nossa capacidade de compreender, né? De abstrair e de chegar à essência das coisas, independente das aparências que elas têm, né? Então, esse subjetivismo reinante é o que condensa a linguagem fenomenológica. Então, o João Paulo II, se você pegar todas as encíclicas dele, né, por exemplo, o Dom Lefebvre, chegava ao ponto de embrulhar o estômago quando lia. Não é possível que isso aqui não é uma linguagem católica. E esse movimento da fenomenologia, né, teve muita influência no chamado Círculo de Gotinga, na mesma universidade onde lecionava o Edmundo Husserl e o Romain Ingarden, que vai ser depois o mestre e professor, né, do Karol Wojtyła. Então, a filosofia do Wojtyła, essa filosofia fenomenológica, está escrita num livro dele chamado Pessoa e Ação, que ele publicou em 1969. Né? Esse livro, Pessoa e Ação, vai chamar a atenção de uma autora fenomenológica também, né, judia, chamada Ana Teresa Timieniecka. É ela que vai fazer contato com ele, com o Karol Wojtyła, na época ele era um bispo, né, Dom Wojtyła, porque ela vai ver muita aproximação das ideias dele, desse livro, com as ideias dela. Ela tinha escrito um livro chamado Eros e Logos, de 1962. E ela tem uma aproximação muito íntima com ele. Recentemente, para vocês terem uma ideia, foi publicado, né, algumas cartas secretas de correspondência, né, entre ele e ela. E nessas cartas existem termos que sugerem, no mínimo, que havia algo mais do que amizade entre os dois. E olha que ela era uma mulher casada. Né? Então tem fotos deles, depois eu vou pôr na edição, né? Acampamento, né? Ele assim de bermuda e tal, junto com ela e tudo. Uma intimidade que não é própria de um prelado, né? E muito menos de um papa, porque essa intimidade ele vai ter com ela até mesmo, né? Enquanto pontífice. E as cartas que eles trocavam eram cartas de amor. Você é tudo para mim, né? Você é a coisa mais importante da minha vida, coisas assim desse nível, entendeu? E é ela, né, a Teresa Timieniecka, que vai introduzir ele no círculo, né, dos judeus mais poderosos que mais tarde vão trabalhar para a eleição dele, em 78. Por exemplo, né,
ela recebeu ele em 1976, enquanto ele era bispo ainda. Ele vai para um congresso na Filadélfia, né, por ocasião do bicentenário da independência americana. E depois ele vai ficar numa propriedade dela, hospedado numa propriedade nas montanhas e tal, num lago, coisa assim, né? Depois tem as fotos aí para mostrar. Depois tem uma outra viagem dele também, um pouco antes dele ser eleito, em 1978, que ele fica também hospedado nessa propriedade dela também. E ali ele vai ter muito contato com o marido dela, o Hendrik Hautaker. E esse marido da Timineca, ele foi membro do governo Nixon, né? Portanto ele ocupava um alto cargo na CIA. Então a gente vai posturando aqui, né, esses contatos, esses elos de ligação, a gente vai ver como é que foi importante ele ter sido eleito Papa nessa questão contra, né, a cortina de ferro. E vai atuar muito ativamente nessa questão da queda do muro de Berlim, que representa o fim do comunismo, né? Ele, o Gorbachev, o presidente russo, e o Ronald Reagan. Né? Bom, então eu trouxe aqui o livro do Daniel Leroux para a gente ler agora algumas questões aqui, né? Sobre essa relação dele, né, com o judaísmo. No início do ano de 1986, estou aqui na página 191, né, do livro Pedro Tu Me Amas. Perguntou-se numa entrevista ao grande rabino de Roma, Hélio Toaf, né, quem era para ele João Paulo II. Olha o que ele respondeu, o rabino de Roma, da sinagoga de Roma. Limito-me, respondeu ele, a contar-lhe um fato curioso. Durante a guerra na Polônia, um casal judeu, antes de sua deportação, confia sua filhinha a uma família católica. O casal roga aos pais adotivos de se empenharem, se não voltasse, a procurar um membro da família nos Estados Unidos para confiar-lhe a criança. Ou seja, se o casal não voltasse mais, para essa família procurar, né, uma família nos Estados Unidos que fosse da família da criança, para deixar a criança com eles. A família de Cracóvia afeiçoa-se à pequenina. A guerra terminada, a morte dos pais confirmada, quis se batizá-la. Então essa família que recebeu essa menina quis batizar a menina. O padre recusa-se, instando-os a procurar exaustivamente as pessoas da família nos Estados Unidos. As buscas deram resultado e a última vontade dos pais foi satisfeita. A criança permanece judia. Esse padre chamava-se Karol Wojtyla. Ele não quis batizar a menina. Quis que a menina continuasse sem batismo, para ela não perder, né, o judaísmo das veias dela. Essas linhas esclarecem a atitude de Karol Wojtyla a respeito do judaísmo. Perto de 15 anos antes da abertura do concílio, quer dizer, isso aconteceu perto, né, mais ou menos por volta de 15 anos antes de começar o concílio. Mas ela não é plenamente explicada senão por seus numerosos atos pontificais em favor do judaísmo. Desde 1980, durante as viagens à França, encontra em Paris os delegados de comunidade judaica e o grande rabino Kaplan Monsieur Pelkschinger. Isso vai ser uma constante na vida dele, o encontro, né, com os judeus. Em 1980, no curso de sua viagem à Alemanha, ele declara aos representantes da comunidade judaica maiense, que ele dizendo, na declaração a respeito dos acordos da Igreja com o judaísmo, do mês de abril deste ano, os bispos da Alemanha principiaram por esta afirmação: todo aquele que encontra Jesus Cristo encontra o judaísmo. Desejaria fazer minha essas palavras. Aqui ele falando sobre o diálogo entre judeus e católicos. Não se trata somente da retificação de uma falsa visão religiosa do povo judeu, que no curso da história tem sido, em parte, uma das causas de incompreensão e de perseguição. Trata-se, antes de tudo, do diálogo entre duas religiões que, com o Islã, puderam dar ao mundo a fé em um Deus único e inefável, que nos fala e a quem queremos servir em nome do mundo inteiro. Aqui é a ideia da casa abraâmica, que hoje a gente vê o Papa Francisco fazendo, né?
A primeira dimensão desse diálogo é saber o encontro entre o povo de Deus do Antigo Testamento, um encontro que nunca foi rompido, e o do Novo Testamento, quer dizer, nunca foi rompido, né? O Antigo Testamento continua vigorando, né? A antiga lei está afirmando aqui ele, né? É simultaneamente um diálogo interno para a nossa igreja, por assim dizer, entre a primeira e a segunda parte da sua Bíblia. Judeus e cristãos, uns e outros, filhos de Abraão, são chamados a ser uma bênção para o mundo. Ele se esquece que esses judeus, né, eles não são mais filhos de Abraão. Por quê? Porque eles recusaram o Messias. Eles não aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo como Messias. E nosso Senhor disse para eles, né, vós não sois filhos de Abraão, tendes o diabo por pai. Que foi homicida e assassino desde o princípio. Então, como o Papa João Paulo II se refere a eles, né, como filhos de Abraão, não faz a distinção entre esses de hoje com os antigos, que há uma ruptura, né, naquela religião do Antigo Testamento com essa do povo de hoje, do povo judeu de hoje, né. Essa declaração aqui é o Daniel Leroux dizendo, é desalentadora. É verdade que o cristianismo herdou do judaísmo na medida em que nosso Senhor veio cumprir e aperfeiçoar a lei. Mas, ao mesmo tempo, a antiga aliança foi anulada e revogada. Cedeu o lugar a uma nova aliança, mais perfeita e eterna, que o Filho de Deus selou em seu sangue na cruz, na Sexta-feira Santa. Naquele momento, o véu do templo se rasgou em dois, para assinalar que terminou a antiga aliança. Santo Ambrósio diz, o véu do templo se rasgou para significar a divisão dos dois povos e a profanação da sinagoga. O véu antigo se rasga a fim de que a igreja eleve os novos véus da sua fé. Santo Hilário dizia, o véu do templo se rasga porque nesse momento o povo se divide em dois. Para o João Paulo II não, né? Como os judeus não acreditam no Nosso Senhor sendo o Messias, então a morte de Nosso Senhor é uma coisa para eles que a nova aliança, a velha aliança conserva sendo a mesma, né? Não teve, sim. Exatamente, não há o fim da antiga aliança, né? Porque nós sabemos, para ele não chega mesmo. o fundamento da nossa fé é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como Deus e homem verdadeiro, ou seja, Deus se encarna para nos salvar. Os judeus rejeitam essa ideia da encarnação de Deus, que para eles isso seria uma diminuição de Deus, para eles isso é uma blasfêmia. Eles dizem que o Messias não precisa ser um Deus encarnado. Aliás, o Messias para eles não vai ser Deus, vai ser um outro homem, entendeu? Então, para eles, Jesus Cristo não foi Deus, não é Deus. Jesus Cristo foi um farsante. É isso que explica para eles, né, essa rejeição ao cristianismo. Agora, se os cristãos começam a achar que aquela antiga aliança nunca foi revogada e que a Igreja Católica não substitui aquela antiga sinagoga, aquele antigo judaísmo, significa que se passa a reconhecer de forma clara que Jesus Cristo foi um farsante, que ele não era Deus e que os judeus tinham razão de ter o condenado à morte. Então, assim, é uma coisa muito grave, muito grave. Daniel Leroux dizendo, tal é a sentença dos padres da igreja e de toda a tradição. Ensinando o contrário, João Paulo II tende à judaização da igreja católica. Os justos do Antigo Testamento foram salvos porque acreditaram na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que os judeus que se recusaram a adorar o Filho de Deus feito homem após sua morte na cruz e sua ressurreição, se separaram do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Citando aqui, né, a Sagrada Escritura, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Né? Jesus Cristo não é facultativo. Com efeito, é fora de dúvida que o Espírito Santo habitava só realmente nos justos do Antigo Testamento. Se houve relativamente à inabitação divina pela graça uma diferença entre os santos do Antigo e do Novo Testamento, foi uma simples diferença de grau, de medida, de manifestação exterior. Eles tinham o mesmo gênero de santidade, se referindo, né, aos santos do Antigo Testamento. A diferença é que eles não tinham a graça, certo? Mas eles tinham o grau de santidade, né, um pouco abaixo devido
ao influxo da graça que eles estavam privados, porque a redenção não tinha acontecido. Imediatamente após a redenção, a morte da cruz, é por isso que Jesus, né, ele vai aos infernos, ou seja, vai descer naquela região onde ficava o chamado seio de Abraão, para poder tirar esses santos do Antigo Testamento que ali estavam, ali eles vão receber a graça para entrar no céu. Então, assim, as portas do céu vão ser abertas, né? Como João Paulo II pode afirmar que os judeus e cristãos estão reconciliados em Abraão, que os judeus eles mesmos são uma bênção para o mundo? A resposta se acha, sem dúvida, na sua falsa concepção do ecumenismo, da qual emerge, pouco a pouco, um sincretismo humanitário, descartando as verdades da fé que chocam os inimigos da cruz. O denominador comum se diminui até a exclusão de fato da divindade de Jesus Cristo. O Papa parece se justificar dizendo que judeus e cristãos não são uma bênção para o mundo, senão na medida em que eles se empenham juntos pela paz e a justiça. Mas qual paz e qual justiça pode haver fora de Jesus Cristo? De fato, ele encoraja os judeus a permanecerem no erro. Em fevereiro de 1981, ele se encontra com o rabino de Roma, o Eli Toaff. Né? Esse Eli Toaff é interessante porque o filho dele escreveu um livro chamado Páscoa de Sangue. Né? Depois esse livro causou um rebuliço danado, né? Porque nesse livro ele confirma os rituais de sangue, né? Feito por eles. Né? Depois ele deu um problema danado esse livro aqui, até acho que nem se encontra mais esse livro. Então ele disse o seguinte, né? O João Paulo II, para o grande rabino de Roma. João Paulo II visitou domingo à tarde uma paróquia do centro de Roma, próximo da sinagoga. Depois da missa, ele se encontrou com o grande rabino Eli Toaff, acompanhado de 5 membros de sua comunidade, que consideram esse passo um acontecimento histórico. O grande rabino, que relembrou os tempos dolorosos do gueto, sublinhou que judeus e cristãos partilham as mesmas convicções a respeito da vida e dos valores da família. João Paulo II relembrou suas relações de amizade com a comunidade judaica de Cracóvia. Esse encontro, né, levará 5 anos mais tarde à visita histórica que o Papa fará à Sinagoga de Roma. Em 6 de março de 1982, ele recebe os membros das conferências episcopais encarregados de estudar as relações com o judaísmo, reunidos em Roma sob sua iniciativa, e dá um novo impulso ao diálogo com os judeus. Ele diz: se houve desde o dia da separação mal-entendidos, erros e mesmo ofensas, trata-se agora de ultrapassá-los pela compreensão, a paz e a estima recíproca. As terríveis perseguições sofridas pelos judeus nos diversos períodos da história abriram bem os olhos e comoveram os corações. Os cristãos estão no bom caminho, o da justiça e da fraternidade, tentando com respeito e perseverança reencontrarem-se com seus irmãos semitas em torno da hierarquia comum, ou em torno da herança comum tão rica para todos. Que herança comum, né? Aí o Daniel Leroux comenta: mesmo que o Papa afirme que essa reaproximação não seja confundida com certo relativismo religioso e menos ainda com uma perda de identidade, ele não aborda jamais os problemas de fundo. A recusa em acreditar que Nosso Senhor é o Messias e o Filho de Deus não é senão mal-entendido, erro, ofensa. Como esperar que tais divergências sejam ultrapassadas pela compreensão, paz e estima recíproca? O Papa não considera de fato senão as perseguições sofridas pelos judeus no curso da história, sem lembrar o ponto central dessa ruptura, a recusa deles em adorar a Cristo. Ele mantém-se no nível dos efeitos e dos fenômenos, sem abordar realmente as causas. Como crer que semelhante diálogo trará frutos de conversão? Essa atitude não vem na prática para censurar o Novo Testamento. O Don Everly, se não me engano, pouco antes ou depois do encontro de Assis, né, ele enviou para o Papa João Paulo II aquele desenho. Eu acho que foi Daniel Leroux que apresentou para ele esse desenho, tipo uma catequese em 2 desenhos, né? 2 charges. Um era o encontro de Assis, e nesse encontro de Assis estavam chegando as delegações das várias religiões, né? Hindu, islâmico, judeu, tudo ali para se encontrar em Assis. E João Paulo II vem, né, receber a Santíssima Trindade, Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria ali atrás. E aí João Paulo II barra Nossa Senhora, falou: olha, aqui você não pode entrar. Ah, já vi. Porque aqui
né? Nós somos ecumênicos, aqui a gente aceita todas as religiões, e a gente não pode dizer que você é Deus, né? Você não pode entrar aqui. Aí na outra charge, né, já João Paulo II, depois de morto, nas portas do céu, aí Jesus Cristo fala assim, você não pode entrar aqui porque aqui não é ecumênico. Né? Aqui não. Aí o diabo aparece, tem o diabo no canto e fala assim, olha, pode vir aqui que a gente vai te levar para um lugar que é ecumênico. Então essa charge, né, ela representa bem, em 2 desenhos apenas, né, fazer uma catequese desse problema do ecumenismo de João Paulo II. Esse negócio da herança comum que ele falou é impossível simplesmente porque a herança que a gente tem é que era a lei que Nosso Senhor transmitiu para, ou melhor, Deus transmitiu para Moisés e Nosso Senhor renovou, formando a nova aliança. E como não teve essa renovação da lei de Moisés, eles perderam completamente a essência da coisa. Eles perderam a essência porque eles modificaram, né, a lei de Moisés, acrescentando interpretações baseadas, né, na gematria, entendeu? Então, assim, o que é a gematria? É você pegar a Sagrada Escritura e afirmar que na Sagrada Escritura tem um código escondido. Esse código escondido é representado pelo valor numérico das letras. Entende? Então, eles procuram interpretar a Sagrada Escritura a partir desses códigos. E a partir disso, eles vão acrescentando, né, novas interpretações. É como se tivesse um conhecimento oculto, escondido na Sagrada Escritura. E isso, mais tarde, depois eu vou fazer uma outra aula para falar sobre isso, vai ser realmente fatal. Vai ser realmente fatal. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer muito claramente para eles, né, que no ensinamento de Deus, aquilo que Deus revela para o homem não é oculto, não é secreto. Né? Deus revela diretamente, né, para o homem. Então essa deformação da lei de Moisés é que vai criar a seita dos fariseus, e dessa seita dos fariseus é que vai vir esse Talmud, e esse judaísmo de hoje. Então já é uma deformação da antiga religião. Até mesmo a Santíssima Trindade, Nosso Senhor revelou, nós só não entendemos esse mistério, mas não foi nada oculto. Exatamente, e na Sagrada Escritura também tem, né, referências à Santíssima Trindade, coisa que eles não aceitam. Eles não aceitam, para eles nós somos idólatras, porque, né, nós professamos a fé em um homem que se faz Deus, que é Jesus Cristo, né? Então, assim, não há como, né, haver ponto de diálogo. Eles bem sabem disso, né? Ó, para vocês terem uma noção, no dia 25 de janeiro de 83, né, a Diocese de Roma torna público um documento ecumênico chamado de l'Unité Chrétienne, da unidade cristã, que esclarece o sentido, né, dessa ideia, né? O capítulo consagrado ao judaísmo propõe 7 orientações que deverão para o futuro inspirar o espírito das relações entre judeus e cristãos, a fim de promover os contatos e o diálogo com a comunidade judaica de Roma. Vocês vão ver que diálogo não tem, entendeu? É uma coisa unilateral, parte deles para os católicos, e os católicos têm que aceitar. Né? Eles não abrem mão um único ponto daquilo que eles acreditam. Nós temos que renunciar à divindade de Cristo para dialogar com eles. E eles não renunciam à ideia fixa de que para eles Jesus não é o Messias. Então, olha o que diz lá o documento. Algumas dessas orientações. Primeira, a condição essencial do diálogo é o reconhecimento pelos católicos do modo pelo qual os judeus se definem, eles próprios, em termos religiosos e étnicos. Então, nós temos que aceitar os judeus da maneira como eles se definem, não da maneira como eles deveriam se definir, ou seja, eles deveriam se definir de acordo com a verdade dos fatos, né? Mas não, de acordo com o que eles acreditam. E se eles acreditam que Jesus não é Deus, que Jesus foi um impostor, que Jesus está no inferno, né, fervendo lá, num caldeirão fervente, como eles dizem, no Talmud, né, nós temos que aceitar. Né? Segundo, evitar expressões que poderiam parecer ofensivas ao povo judeu. Isso relativamente também, mas especialmente à Semana Santa.
Terceiro, as iniciativas deverão promover o diálogo a fim de melhor se fazer conhecer a fé e a tradição judaica no seu desenvolvimento histórico, mas também a maneira como elas são vividas hoje, a fé católica. Quarto, será necessário familiarizar os católicos com os ritos da religião judaica na sinagoga e em casa. Até por isso que a gente vê os padres hoje, né, promovendo a ceia pascal junto com os judeus, né, celebrando, fazendo ritos judaicos, colocando a menorá nas igrejas, entendeu? E judaizando os católicos. Então isso aqui foi documento oficial em que as autoridades do Vaticano aceitaram, e daí eles vão promovendo para o mundo todo isso, né? João Paulo II foi rezar na sinagoga de Roma, né? Então está aqui pela primeira vez na história, um papa irá rezar numa sinagoga. Primeira vez na história, o papa rezando numa sinagoga. João Paulo II e o grande rabino de Roma, Hélio Torf, marcaram entrevista para o dia 13 de abril próximo, anuncia o Quotidien de Paris, que acrescenta num artigo publicado recentemente no mensal de imigrados poloneses de Paris, Cultura, o senhor Joseph Lichten, representante em Roma da Organização Judaica Americana Abinai Brief, lembrou que Karol Wojtyla sempre frequentou os judeus desde sua infância. Em sua escola de Waldowicz, que eu mencionei aqui, né, perto de Cracóvia, o futuro Papa mantinha ligação de amizade com Jerzy Kluger, que eu também já citei aqui, né, filho do presidente da comunidade local. Escreve o Sr. Lichtenstein. Mais tarde, sob a ocupação nazista, Karol Wojtyla colaborou com a UNIA, uma organização católica de assistência aos judeus. Enfim, no Concílio Vaticano II, Karol Wojtyla, né, foi incluído entre os partidários ativos da Declaração Nostra Aetate. De que maneira, a gente entendendo isso daqui, de que maneira a gente consegue ver uma possibilidade sequer do João Paulo II retroceder diante daquilo que o Marcel Lefebvre fazia, né? É claro que o Karol Wojtyla, o João Paulo II, ele estava muito mais afeiçoado à causa judaica do que à causa católica. Entende? Então, o Monsieur Lefebvre lutava pela Igreja Católica. E o João Paulo II, completamente judaizado, se é que ele não era racialmente judeu. Como o sobrenome dele demonstra, parte da família. A parte de mãe, porque o judaísmo você herda pela parte de mãe, não é pela parte de pai, entendeu? Então você precisa ser filho de uma mãe judia. A parte de pai não conta muito, não. Então se a família dele por parte de mãe era, muito provavelmente ele era. Não temos como provar isso, mas existem suspeitas, né, muito bem fundamentadas, né? Então é evidente que ele ia trabalhar em função, né, do Concílio Vaticano II, porque nós já vimos que o Concílio Vaticano II foi feito exatamente para isso, né, para judaizar o catolicismo a tal ponto que esse catolicismo deixasse de ser o catolicismo de nosso Senhor Jesus Cristo para ser o catolicismo de Israel, conforme está no livro do Elie Ben Amozek, né, Israel e a Humanidade, onde ele propõe isso, né. Se tem que ter um universalismo, ou seja, né, todas as religiões elas têm que se submeter a alguma coisa, né, que seja a autoridade rabínica e não a autoridade do Papa. Agora nós temos aqui, né, desde o Concílio, papas que estão empenhados em fazer isso, né, e não querem nem ser Papa mais, né. O João Paulo II foi um Papa ainda de transição, porque não era possível você implementar essa mentalidade dos católicos de uma vez só, naquele momento histórico ali. Então ele é o Papa que vai fazer essas viagens, né, pelo mundo, né. O Papa Paulo VI começa a fazer isso, mas faz poucas viagens, se não me engano são as 4 viagens que o Paulo VI vai fazer, internacionais. E o João Paulo II é que vai, né, se tornar um postulante, né, um emissário dessa nova religião. Então ele vai viajar o mundo todo, vai ser extremamente popular, né, vai ser um Papa muito amado, mas ele ainda não vai se desfazer da autoridade de Papa, porque ele precisa consolidar essas ideias, né. Então, um Papa muito carismático, né. E também, né, é o Papa que vai promover o Opus Dei, a prelatura, é
o Papa que vai canonizar, Zé Maria Escrivá. Então, assim, o Opus Dei vai gozar de muita autonomia, de muito poder durante, né, esses pontificados, sobretudo o pontificado do João Paulo II, que foi um pontificado muito longo, né? Ele só vai morrer em 2005. E aí, esse confronto com Dom Marcel Lefebvre. Então, Dom Marcel Lefebvre, quando toma consciência disso, de que não tem mais retorno, Dom Marcel Lefebvre vai fazer a sagração episcopal. Então, esse é um ponto muito importante para a gente entender a questão, né, da jurisdição de suplência. Porque a lei maior da igreja é a salvação das almas. Se você tem uma hierarquia que está empenhada em não salvar mais as almas, mas pelo contrário, né, em condenar as almas, porque é uma hierarquia que se curvou completamente à narrativa, né, do seu maior inimigo. Então, essa igreja, evidentemente, ela não vai mais fornecer os meios de salvação. A gente não vê mais isso na missa nova, né? A gente não vê mais isso nos ensinamentos, entre aspas, né, desses papas conciliares. Então, quando Dom Marcel Lefebvre tomou plena consciência disso, ele parte com uma coisa chamada Operação Sobrevivência. Essa Operação Sobrevivência é a operação de fazer sagração de bispos. Por quê? Porque sem bispos você não tem padre, né? É necessário o poder, né, da tradição apostólica, do sacramento da ordem, que vai conferir ao bispo o poder de ordenar padres. E sem padre você não tem como atender os fiéis que estão necessitados daquilo que é necessário para a salvação da alma deles. Os fiéis também precisam de uma base para saber. Exato. Mas para poder ordenar um bispo, precisa ser bispo, né? Precisa ser bispo. O bispo é fundamental para a continuidade da igreja. Se você tiver só padre, a igreja morre. Porque um padre não pode ordenar outro padre e um padre não pode fazer um bispo. Então você precisa ter um bispo. O bispo pode sagrar um bispo e pode também ordenar um padre. Mas um arcebispo pode sagrar um Na realidade, são todos bispos, entendeu? Essa é uma diferença só de grau. Então, se você tem uma jurisdição territorial maior, então você é um arcebispo, entendeu? Você pode participar de um conclave para eleger um papa, então você é um cardeal. Você se torna um papa, mas na essência todos são bispos, entendeu? Então o poder está no bispo. Então é muito importante a sagração de bispo. Então, Dom Lefebvre vai recorrer ao chamado estado de necessidade. Então o estado de necessidade é que faz você se colocar numa posição em que você não cumpre exatamente aquela lei, né, ordinária. Toda lei ordinária, ela tem que estar aberta a exceções, entendeu? Então, o exemplo mais clássico, né, por exemplo, o sinal de trânsito. Está lá, né, a lei de trânsito é não ultrapassar o sinal vermelho. Se uma pessoa está morrendo. Exato. A menos que uma situação de emergência de uma ambulância ou de um carro de bombeiro, né, para apagar um incêndio e tal, suplante essa lei ordinária. Então, se você está dirigindo uma ambulância e tem um paciente que está sofrendo ali uma parada cardíaca e você tem um sinal vermelho à sua frente, esse sinal vermelho não pode lhe deter, porque o sinal vermelho ele está ali justamente para salvar vidas, mas naquele momento ele está atrapalhando. Se você seguir aquela lei, você vai impedir que aquela pessoa que está sofrendo um ataque cardíaco tenha, né, socorro. E ela pode morrer por causa de uma lei que está para salvar a vida. Então essa lei perde sentido. Está entendendo? Nesse caso concreto, específico, essa lei perde sentido. Então é necessário não obedecer essa lei, né? Isso é chamada jurisdição suplantória, jurisdição de suplência. Então, se a igreja, a maior lei dela é salvar almas, e no entanto, o que se vê na igreja hoje é o contrário disso, então é necessário não obedecer à jurisdição ordinária, recorrer à jurisdição de suplência. O Dom Marcel Lefebvre faz isso. Agora, ele só faz isso porque ele percebe que não é um caminho sem volta, entendeu? Agora, quando ele faz isso, ele faz no sentido de não, dessa maneira, usando, né, a jurisdição de suplência, ele faz isso de uma maneira em que ele não provoque cisma, não caracterize como uma atitude cismática. Por quê?
Ele não vai conceder jurisdição territorial a esses bispos. Se ele fizesse isso, aí considera cisma, porque você rompe com a igreja, porque você está dando autoridade para esses bispos que você sagrou sem autorização de Roma, e ainda você está dando uma jurisdição territorial. Ele não faz isso. Ele dá a jurisdição de suplência, mas não a jurisdição territorial. Então esses bispos não têm diocese, os bispos sagrados, o Dom Marcelo Lefebvre. Eles foram sagrados para quê? Para ordenar padres, fornecer os sacramentos dentro da tradição e ensinar nos seminários de acordo com o que a igreja sempre ensinou. Entendeu? É uma operação sobrevivência. Isso é um dado fundamental para a gente entender a dimensão dessa crise. E é por isso que a gente não pode perder o senso da gravidade dessa crise. Porque a jurisdição de suplência ela só é possível porque tem um estado de necessidade. E esse estado de necessidade só existe porque tem uma crise na igreja. Se a gente começa a diminuir essa crise, né, para questões mais questões menores, mais periféricas, como por exemplo a questão política, né? O problema da igreja é uma questão política, é corrupção no Vaticano, são os escândalos e tal. Não é. O problema do Concílio Vaticano II é uma outra doutrina judaizante. E isso é grave. E por isso nós temos que resistir. O problema do Concílio Vaticano II é o comunismo. Né? Não. Se a gente começar a entrar nesse caminho aí, entendeu? A gente diminui a crise da igreja, e diminuindo a crise da igreja, a gente perde a essência da jurisdição de suplência. Tira o foco do que realmente causa. Então, para que foi que Dom Marcelo Lefebvre sagrou o bispo, se o problema da crise da igreja era o comunismo? Entendeu? Não. Dom Marcelo Lefebvre compreendia perfeitamente bem que se tratava de uma doutrina anticristã judaizante. E é por isso que ele falava, Roma perdeu a fé. Roma hoje trabalha para descristianizar o mundo. Não podemos colaborar com isso. Entende? Então, ele vai tomar essa atitude corajosa de fazer essa sagração episcopal, mesmo sabendo que ia ser excomungado. E foi excomungado de fato, por esse mesmo Papa aqui, João Paulo II. Agora é interessante, né, que o Dom Lefebvre, ele faz essa sagração em 1988, e vai morrer em 1991, ou seja, 3 anos depois. Agiu certo, porque se ele esperasse, ele ia acabar morrendo, não ia ter bispo, e a Igreja Católica de 2000 anos já tinha desaparecido. Então, quando o João Paulo II excomungou Dom Lefebvre, ele excomungou num documento, né, Ecclesia Dei Afflicta. E nesse documento ele propõe aos padres da Fraternidade de São Pio X que abandonem Dom Lefebvre para não serem excomungados junto com ele, porque ele excomungou Dom Lefebvre, Dom Antônio de Castro Maia, né, e também os 4 bispos sagrados por Dom Lefebvre, todos excomungados. E aí muitos padres saíram do barco, assim, eu não quero ser excomungado, eu vou seguir o Papa, preferiram seguir João Paulo II, não entenderam a crise da igreja. E aí fundaram as comunidades chamadas Ecclesia Dei, que faz crítica ao Vaticano II, mas de forma muito velada, mas que no final das contas adere, porque não compreende esses problemas que eu estou expondo nessas aulas aqui, não compreende. Tudo isso para ter o direito de rezar a missa tridentina. Olha, a missa, ela é fundamental para a nossa fé, porque a gente professa a nossa fé de acordo com a maneira como a gente reza, tá certo? Mas o que vai salvar a alma de vocês é a fé. Não adianta vocês terem a missa e não terem a fé. Então, João Paulo II dá a missa tridentina, mas destrói a fé. Não adianta. Então, o Dom Lefebvre, né, sofreu facada de todos os lados. Muitos amigos próximos foram abandonando ele. Depois ele vai confidenciar para o Daniel Leroux, quando o Daniel escreveu esse livro aqui, né? Daniel era novo ainda, né? Vocês conhecem ele, né? O Daniel Leroux já esteve aqui várias vezes, né? Uma pessoa agradabilíssima, né? Um
com esse livro aqui. E Dona Lefebvre falou para ele, é bom saber que eu não estou tão sozinho assim, né? Porque ele se sentia só. E isso daí foi uma sentença de morte para ele, essa excomunhão. Ele morreu de câncer, né? 3 anos depois, em 1991, ele vai falecer. E o João Paulo II, ainda nesse mesmo ano, vai começar a manifestar o mal de Parkinson. Então, aquela mesma mão que assinou a excomunhão de Dona Lefebvre começou a tremer. Aí foi diagnosticado com mal de Parkinson. E aí vocês podem ver que a partir daí o João Paulo II vai assumindo, né, uma feição cada vez mais monstruosa. Ele vai se deformando. Então, como se você vê o João Paulo II antes, um homem elegante, né, sedutor, né, e depois quando você vê o João Paulo II, depois da morte de Dona Lefebvre, você já vê um outro João Paulo II. Então, assim, é um confronto, né, entre a religião verdadeira, que foi preservada por Dona Lefebvre. Por isso eu não tenho a menor dúvida de dizer que Dona Lefebvre foi um homem que Deus colocou, né, para salvar a igreja. Não tem outro. Salvou a igreja. Sem Dona Lefebvre, o jogo tinha terminado já. Nem missa tridentina tinha mais. Porque esses institutos, Ecclesia Dei, Fraternidade de São Pedro, todos esses que traíram Dona Lefebvre, só tem missa tridentina hoje por causa de Dona Lefebvre. Senão nem isso eles tinham mais. Né? Então a gente tem que agradecer muito a Deus. Né? E essa é a razão maior de eu estar dando essa aula para vocês, essas aulas todas, né? Para mostrar exatamente isso. Né? Quem foi Dom Marcial Lefebvre e a importância que ele tem na história da igreja, né? E na história da humanidade, né? Principalmente. Né? Foi o que combateu essa guerra, essa terceira guerra mundial, praticamente sozinho. Né? Praticamente sozinho. Enxergou a raiz do problema. Né? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o Bento XVI, mostrar um pouquinho da verdadeira face, né, desse outro.